Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. A convidada de hoje é formada em Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico, motivo pelo qual se mudou para Lisboa há cerca de 10 anos, mas confessa sempre ter tido uma veia artística, desenho, pintura, etc., que a levou até ao stand-up comedy, começou em 2022, mas nas próprias palavras só começou a investir a sério mais recentemente, no último ano e meio. Ela é Carolina Veríssimo. Como estás, Carolina? Tudo bem? Olá, está tudo bem contigo? Estou ótimo, obrigado. Obrigado por teres aceito o convite. Ora, Para quem possa ter ouvido pelo convite. para quem possa ter ouvido o episódio do Diogo Leitão, se calhar recordará o teu nome, porque foste lá name drop, não é? Mas tu és provavelmente a pessoa com quem eu estou a falar até agora que começou mais recentemente. Então eu estava curioso, antes de fazermos o nosso exercício da autópsia do sapo, se poderias partilhar tipo, qual é que foi a tua experiência a entrar no circuito, porque diz que há muitos spots, que a cena está amadurecida, mas uma pessoa quer começar a fazer, não é? Tem spots de 5 minutos, não conheces ninguém. Primeiro, porque é que quiseste começar a fazer stand-up? E segundo, qual é que foi a tua experiência? Como é que uma pessoa se insere num meio assim do zero? Okay. Olha, agora lembrei-me de uma resposta gira. Eu acho que na Okay. verdade comecei a fazer stand-up no meu psicólogo. Ok. Porque respondendo, é óbvio que estou a brincar, mas respondendo já a uma das questões, foi uma questão pessoal da minha vida, portanto algo que aconteceu a nível pessoal, que me fez algo triste, não é? Mas entretanto eu comecei a ver a narrativa de outra forma e a reescrevê-la. Exato, okay. Se calhar de uma forma sempre autodepreciativa, não é? Mas se calhar com alguma graça, e o psicólogo que me acompanhou na altura se calhar também tinha um sentido de humor semelhante ao meu, okay. E acho que isso é que despoltou. E depois fui com os amigos, nunca tinha ido ao Comedy Club, já existia na altura, certo. Nunca tinha ido, apesar de já ver comédia há alguns anos, mas nunca pensei que estaria na perspectiva de quem vê o público, não é? Sim. E tive uns amigos que me convidaram, na altura para me animar também, convidaram-me para ir ao LCC, e um deles até disse, imagina estar do outro lado, não é? Imagina estar, porque é possível, não é? Sim. E depois aquilo de certa forma ficou-me na ideia e ok, é possível. Como é que é possível? Ok, é mandar um e-mail e esperar. Certo. E portanto, à medida que também explorava aquele episódio que me aconteceu na vida, à medida que explorava isso, fui reescrevendo a história, se calhar com um tom mais humorístico. Sim. Até que decidi mandar o e-mail e depois esperei o que acho que cerca de 2 meses, e quando chegou a resposta foi para a data que eu disse que comecei, foi em julho de 2022. Então estreaste no Comedy Club, não é? Exato. E o que eu acho na tua história é que se calhar os teus amigos, quando estavam a dizer, já conseguiste imaginar o que é estar daquele lado, a sensação deles, que acho que é a sensação comum da maior parte das pessoas, é não sei se é pânico ou se é receio ou se, não sei, e a tua atitude foi um bocadinho do estilo, foi não, como é que será estar do outro lado, não é? E então acabou por ser esse o ímpeto para te lançares. E muitas vezes é o traço distinto de um comediante, é pensar, não, e se? Foi, não é? Ficou aqui a ideiazinha, Exato. Não é? Boa. Mas acho que de certa forma até ajudou, porque tu mencionaste aí a questão de eu não estava inserida no meio. Exato. Só na ótica do utilizador, digamos assim. E portanto, se calhar até foi bom para mim, porque às vezes a ignorância é uma benção, não é? Como se costuma dizer. E não é que seja mau, não é isso, mas porque depois, à medida que fui fazendo stand-up em sítios diferentes, as pessoas às vezes mencionavam, mas começaste logo no LCC, porque eu tive muito tempo que tive apenas
no LCC. Certo. E não experimentava outras casas. E há pessoas que têm a perspectiva de o LCC é para ir depois de já ter algum andamento nisto. E eu acho que acabou por acontecer naturalmente, porque não conhecia se calhar pessoas no meio que conheciam esses spots mais underground. Então lancei-me para o que eu achava que era possível e aconteceu naturalmente. Felizmente o LCC tem conhece a abordagem, que tem uma postura de não interessa se é os primeiros 5 minutos ou se é os últimos, por norma podes ter que demorar um bocadinho, mas vais. E depois a parte, isto é a minha sensação, não é? Porque eu já comecei a fazer uma altura um bocadinho diferente, que tu só ganhas a oportunidade de fazer outros sítios fazendo, conheces as pessoas, travas amizades, há sempre comediantes da tua geração que te acompanham mais, com quem tens uma relação mais próxima do que outros, e se calhar da altura estás a produzir um espetáculo, portanto isso parece-me que faz parte do percurso. Eu estava curioso em saber se o percurso tinha mudado muito, mas estou a ver que apesar de tudo é mais ou menos a mesma coisa. Diria que sim. Então, olha, vamos passar então ao nosso pequeno tolo exercício que fazemos aqui na Autópsia do Sapo. Portanto, gostaria de convidar neste momento a dizeres quem é o ou a humorista que escolheste e o ou a piada ou o beat que queres que a gente discuta aqui. Então eu escolhi o Bo Burnham. E a piada, se calhar não trago bem uma piada, mas uma estrofe de uma das músicas que ele tem no último solo que lançou em 2021, que ele produziu no quarto durante o Covid. Produziu, editou, tudo, não é? Exato, ele é uma máquina incrível. de produzir conteúdos sozinha, mas brutal. Sim, mas qual é que é? Desculpa. E não, trouxe White Woman's Instagram, essa música. Sim. E porque esta música já me fez muito pensar, dando agora aqui se calhar um pequeno spoiler, mas esta música, porque eu primeiro tive uma interpretação dela e depois ouvi opiniões e tive outra, e depois li uma crítica e tive outra, pronto, e mostra o quão o artista está sempre dependente da interpretação de cada um, portanto até que ponto podemos julgar entre aquilo que é a intenção dele e a forma como é recebido, não é? E nós acabamos às vezes artes. Exato, e às vezes acabamos por nem saber, nem ter confirmação do que é que ele de facto pretendia. Certo. E portanto, não sei se queres que eu leia já em português. Podes ler sim, qual é que é a estrofe? Sim. Eu comecei logo por traduzir aqui no início, desculpa lá, vou só aqui. Ele diz uma janela aberta, um romance, um casal de mãos dadas, um abacate, um poema escrito na areia, neve fresca caída no chão, um golden retriever com uma coroa de flores. Isto é o paraíso ou apenas uma mulher branca? O Instagram de uma mulher branca. Sim. Pronto, e a música depois, o que é engraçado, a música tem aqui este início e tem outras variadíssimas, sei lá, observações àquilo que é, não é? Um Instagram de uma mulher branca, e acho que aqui o foco, nem vamos entrar por aí, acho que aqui o foco nunca é o racismo. Sim. Ele diz mulher branca no sentido de privilégio, e de falar mais, criticar, se calhar mais uma crítica social, ou quem utiliza o Instagram está preocupado com os aspectos estéticos. E depois, o que é engraçado aqui e que eu também percebi ao fazer uma pesquisa antes de vir aqui conversar contigo, porque isto para mim era... És mesmo aluna do técnico, isto é espetacular. Até estudaste para isto. Fiz o trabalho de casa. Fiz o trabalho de casa, sim. Sim, desculpa disto. Eu achava que isto era uma brincadeira, uma sátira, uma crítica social. E porque depois há aqui uma parte em que ele fica um pouco mais sentimental e acaba por humanizar esta mulher que estava a criticar, pronto, e ele começa vou só aqui procurar a letra. Ele diz: do nada, a foto favorita dela com a mãe, e na legenda diz: não acredito que já passou uma década desde que partiste. Depois mais uma dedicatória e diz: mamãe, te manda um beijo e um abraço ao pai. Portanto, do nada ele humaniza a pessoa que acabou de criticar
e coloca quem está a ouvir, pelo menos algumas das opiniões que eu ouvi, foi que ele tinha como objetivo colocar a pessoa que ouve a duvidar de si, do género, eu estava a criticar esta pessoa, se calhar devia ser um pouco mais empático. Certo. Porque o que nós às vezes só estamos a julgar uma pessoa por aquilo que vemos a priori, não é? Certo, sim. E as pessoas têm alguma profundidade mesmo dentro... Mas existe aqui, isto corremos o risco de lançarmos uma conversa muito grande por aí abaixo, mas eu vou dizer isto na mesma. Mas isto aqui também, isso é a forma como a pessoa se escolhe representar no Instagram. Portanto, no fundo, Exato. ele toma a opção, que é uma opção artística interessante, de, ok, depois de satirizar este comportamento social deste grupo de pessoas, no final vou humanizá-la, fazendo-me a mim duvidar. Mas a verdade é que a pessoa é que optou por se apresentar apenas com os seus sucessos e perfeições e sem as suas imperfeições. Portanto, eu acho que ele sim humaniza a pessoa, mas na realidade acaba por fazer na mesma uma crítica, uma sátira social, talvez às redes sociais, de uma forma mais genérica, mas sim, é verdade, é um twist muito, muito interessante que ele faz. Isso era o que eu também considerava. Para mim era só, ele só está a tentar, não é a tentar ridicularizar, porque acho que o objetivo dele nunca é esse. Porque depois até este próprio Sol, este special que ele produziu e dito, é também todo sobre ele próprio. Pois, eu acho muito fixe que tenhas selecionado, porque estavas-me a dizer em off que tu conheceste o Bo Burnham com o Inside de 2021, feito durante a pandemia, lançado em 2021. Mas eu conheço o Bo Burnham, talvez com o What, que é de 2015, que ele ainda tinha 22, 23 anos. 13, pronto, ainda mais. Sim. E então eu sempre gostei imenso dele. Eu tenho imensa inveja de pessoas que fazem comédia com outros talentos. Portanto, ele é um excelente músico, melhorou bastante como cantor e as músicas são engraçadíssimas. Eu gosto imenso da Straight White Man. Lá está, se calhar agora aqui o revés dessa música. Mas o Inside, eu, do ponto de vista cómico, só me lembro de ficar com uma música, que é precisamente esta, que é a White Girls Instagram. Tudo o resto, eu precisei de ver uma segunda vez para me alienar da ideia de que aquilo não era necessariamente um trabalho artístico cómico. Acho que era muito mais um trabalho, foi a minha interpretação pessoal da coisa, que retratava sei lá, o impacto da pandemia na saúde mental de uma pessoa, num nível muito superficial, não é? Porque não consegui mais fundo que isto, seria mais ou menos isso. Então eu, da primeira vez que vi, não me senti satisfeito, porque não senti que vi comédia, sabes? Estás a falar de todo o Inside? Todo o Inside, no seu geral. Porque então... ele tem pontos de comédia, não é? Mas a maior parte não é verdadeiramente. Também posso dar... Tenho uma opinião em relação a isso. Força. E até queria abordar isso e vou já aproveitar. Que uma das... Eu de facto conheci-o com o Inside, depois explorei coisas no What e no Make Happy, os outros dois solos que ele teve, mas... O que eu posso sentir que assisti mais, sei lá, livremente e sem qualquer preconceito ainda nenhum, preconceito, não é? Exatamente, foi o Inside. E foi-me recomendado por um amigo. E a primeira vez que eu ouvi, também pensei, não, porque eu achei que ia haver um homem em cima de um palco. Eu não tinha qualquer conhecimento dele antes disso. E do nada, ok, ele está no quarto, isto são pequenos vídeos, pequenas músicas e também pensei, bem, do nada, porque ele depois entra ali num estado de lodo emocional, pronto, e deixa-nos ali no limbo do género, ele está a brincar, isto é só humor autodepreciativo, ou ele vai se atirar da ponta amanhã. Certo. Pronto, porque... E se calhar agora falando mais da arte em geral, porque também já focaste aí várias vezes o facto dele ser um artista multifacetado, não é? Não é só uma questão de comédia, é tudo o resto, é música, é teatro, é escrita, é produção, e das coisas que eu gosto mais nele, e é o que eu gosto de apreciar mais em artistas, é a criatividade. Eu acho que ele é super criativo. Certo. E já que estou a falar aqui da questão da criatividade, há um livro que eu gosto muito e que, quando li com a perspectiva de alguém que faz comédia, ou que tenta fazer, ainda me tocou de uma forma diferente. É o livro Art and Fear, Arte e Medo. Ok. Que Desculpa, mas é dele o livro?
Não, Ok. mas aqui... Liga, sim. Eu consigo ligar porque fala muito da necessidade de aprovação que um artista às vezes Certo, tem e certo. de se vulnerabilizar. Certo. E eu acho que ele faz isto muito bem. Ele mostra que é criativo, expõe-se, vulnerabiliza-se, e às vezes isso é a melhor forma de termos uma resposta das outras pessoas, é que Certo, nos cria empatia, não é? vulnerabilizamos. Sim. Exato. Tanto que eu ri muitas vezes quando o humor é mais relatable para mim. Claro, Pelo menos, claro que sim, exato. E claro que é preciso toda uma N humoristas e uma diversidade enorme para ser relatable. Somos todos diferentes, não é? Sim. E portanto acho ele tem essas duas coisas que eu gosto muito. E acho que sabe vulnerabilizar-se e expor-se de uma forma que ao mesmo tempo mantém a sua privacidade. Sim, ele, para dizer a verdade, ele tem um contraste interessante, porque ele sabe fazer isso muito bem, mas ele também passou muito tempo, provavelmente porque ele foi tipo um fenómeno de YouTube, basicamente como ele apareceu, passa muito tempo em personagem. Se fores a pensar, por exemplo, no special, é capaz de ser no What, em que ele tem tipo assim um momento muito pequenino, mas que é uma coisa do estilo senta-se, não é? Vai para tocar mais uma música e diz algo do estilo... pronto, eu sei que às vezes estou aqui em cima e vocês pensam que é que um puto de 25 anos sabe sobre a vida e não quero que achem que eu sei mais do que vocês, porque eu não quero ser essa pessoa e pronto, desculpem, só não quero que achem que eu sou arrogante, desculpem, foi uma tangente, isto tem nada a ver com nada, pronto, desculpem, pronto. Esta é uma música da perspectiva de Deus. E depois canta uma música como se escrita por Deus, não é? E, portanto, por um lado, perspective, exatamente. Não é? Sim. Isto faz, por um lado, é uma premissa para uma piada, não é? Yeah. Mas na realidade, ele depois mete a armadura do personagem, de que eu sou um gajo que planeia tudo ao centímetro. Ao centímetro. É quase teatro. E deixa sempre, consegue sempre ilibar-se, mesmo aqui, voltando à música que eu estava a falar, parece que consegue sempre ilibar-se de uma certa culpa porque brinca bem com as palavras. Culpa ou do género, olha, não podemos dizer que ele está... Porque se calhar uma white girl vai ficar ou uma white woman poderia sentir-se ofendida. Ele na realidade ele faz, de uma forma satírica, faz punch-up, não é? Ele por norma, não é straight white man, girls Instagram... Estou a tentar lembrar, estávamos a falar também em off a música do Make Happy, que é uma country song, em que no fundo o ângulo é todo, que é uma música, ele canta uma música de country, mas é como se fosse lá está, gozando ou satirizando estes pop artists stadium country music, que na realidade fazem-se passar por terra a terra, porque é esse o público que consome a música, mas na realidade andam com jatos privados de um lado para o outro e têm milhares de milhões, nunca fizeram um dia honesto trabalho na vida deles. E então ele dá-me a ideia que faz punch-up, regra geral, só faz punch-down quando é ele. Percebes? Que é assim um bocadinho estranho. Lá está. Então ele anda muito rápido, ele vai de um lado para o outro, do espectro, de um momento para o outro. Parece-me, é a minha interpretação do Bo Burnham. E tu acabas por ter, mesmo, por exemplo, ao longo do Inside, mas porque eles acho que têm objetivos diferentes. Pronto, o Inside é mais quase que um diário da saúde mental dele ao longo sim. E portanto, acho que vês o que se passa na cabeça de um artista criativo que ao mesmo tempo se calhar não está no seu pico. Então a criatividade pode até ser... aliás, é influenciada pelo lodo emocional em que ele vive, mas consegue ser engraçado na mesma e está animado e depois do nada está down e depois critica a internet. Outra das músicas é Welcome to the Internet e ele sei lá, diz ok, bem-vindo à internet, do nada tens os ativistas e depois tens um tweet super racista e depois tens homens que querem fotos de pés de mulheres e depois, sei lá... Extremos, não é? O gajo vai tocar aos extremos, sim. E uma pessoa é ali apanhada de surpresa, mesmo de música para música, e quase que dá para perceber, ok, o cérebro dele anda ali de um lado, é uma confusão meio organizada ao mesmo tempo. Eu acho que é organizada porque é música. Imagino eu, que não sou músico de todo, não sei se tocas algum instrumento, mas e da breve conversa que tive com o Joca, que aqui no podcast, que ele também tem uma componente musical no stand-up dele. Ironicamente, a música, provavelmente porque tem uma certa estrutura, tem um tempo, tem uma batida, tem estrofes, tem rima. Imagino eu, não sendo um músico, que confere
estrutura àquilo que eles estão a tentar fazer. Mesmo aquilo que tu trouxeste, não é? Que o início da White Girls Instagram começa com literalmente listar um conjunto de coisas que tu vês em todos os Instagrams de uma White Girl. Não é simples argumentar que siga uma estrutura de setup punchline. A menos que tu assumas que ele te deu a setup pré-música, não é? Tipo, isto é uma música sobre o Instagram de uma mulher branca. E tu, ok, já tenho o meu setup. E agora de repente ele começa a dizer aquelas coisas todas e se calhar cada uma delas é uma punchline, um floco de neve, um abacate. Tipo, a do abacate a mim apanha-me sempre, percebes? E está a meio da lista de coisas dele. Não é tipo... que é latte foam art. Portanto, a arte com a espuma dos cafezinhos. Sim, exatamente, tal e qual. Pronto. Para mim é isso, cada uma pode ser uma piada ou pode ser, sei lá, não acho que é mais fluido, não é? É mais fluido. É um bocadinho mais fluido. Ele brinca com essa fluidez muitíssimo bem. E concordo contigo, acho que talvez a música o obrigue ou force a estruturar consciente ou inconscientemente. Exato. Yeah. Tem que fazer sentido, mesmo na métrica. Exato. Mas outra coisa interessante, agora, porque uma coisa é a música, mas depois pensando no espetáculo visualmente, porque pronto, estavas a dizer que a pessoa não está preparada, e é verdade, quando eu assisti ao Sol inteiro a primeira vez também estava ok. Yeah. E não conhecia o artista, e do nada ele não é como eu enviar-te a música no Spotify e tu vês que o título é White Woman's Instagram. Não, aquilo aparece do nada no espetáculo. Ele começa a cantar no espetáculo, porque é da Netflix. Sim, acho que podemos dizer que é um espetáculo. E portanto, durante o episódio da Netflix aparece do nada. Nós não temos o título, não é? Ele começa a descrição de. Sim. E eu ia aqui dizer algo. Que é porque ia focar além da música, ia focar nesta parte da produção visual em si. Sim. Que é outra coisa engraçada que acontece, é que ele, enquanto está a descrever esses pormenores estéticos que se encontrariam no Instagram, tem o ecrã um por um, do género, como se fossem os quadradinhos do feed. Sim. E depois o ecrã começa a aumentar para ficar tipo 16:9 ou assim, quando ele está a falar daquela questão de mas ela perdeu a mãe. Certo, sim. Mas depois o ecrã volta a diminuir para um por um e ele continua uma salada com queijo de cabra. Pronto. E esses detalhes, para mim, pronto, eu sou um bocado... eu não vou dizer obcecada com o detalhe, mas não sei, acho que às vezes a beleza pode estar em pormenores. Podes assumir que não tem nada de errado, mas percebo. Mas acho que a beleza às vezes pode estar em pormenores ou dedicação. Acho que só essa... Porque pode passar despercebido, mas depois, porque eu vi esse comentário assim, de facto, isto foi um cuidado que ele teve. Isso é uma coisa que acontece muito em filmes, que às vezes as pessoas desvalorizam, mas eu acho que na verdade é o que confere implicitamente valor às vezes às coisas. Portanto, se tu tens um plano, e não me encontro agora nenhum exemplo específico, mas se o realizador num filme optou por fazer um plano e sabia que de fundo está um livro, e o livro tem um significado porque aquele livro está na livraria, está na biblioteca daquela pessoa, e eu não vou conseguir ver que é aquele livro, porque eu estou a ver a ação, estou a ver o diálogo, mas o facto de haver a atenção ao detalhe de não, é importante este livro estar na biblioteca desta pessoa, porque esta pessoa está a ter este arco emocional ou de história, quer que seja, isso confere valor, ainda que eu não nem toda a gente consiga captar o valor que lá está. Mas lá está, é detalhe, e detalhe, neste caso, nas artes, demonstra carinho, acho eu, não é? Exato, e dedicação. E dedicação, e então acho que é sempre de valorizar. E ele é, sem dúvida, um gajo do detalhe. Há uma coisa que eu adoro acho que é do Make Happy, em que ele do nada está a fazer um texto e entra uma vozinha tipo, assim, infantil. Hey, Bo, wanna sing a song? E ele, yeah, sure. But I don't know the words. That's okay. You'll catch up. Não chega a ser o Sokol, porque é tudo áudio. E ele diz, hey, Bo, guess what? E ele, what? You're a faggot. E ele, ok. Tipo, isto foi ofensivo. Depois a voz volta a chamá-lo faggot. Volta uma terceira vez. Ele diz, parem com esta merda. O que é isto? Ouve-se um disco riscado. Ele cai em cima do estilo, porquê que o gajo do áudio tem isto num disco? Porquê que este áudio a insultar-me é um disco? Sabes o trabalho que isso dá? Tens que imprimir um disco. A malta caga-se a rir e ele depois tem a intenção absurda
não é absurda, mas lá está, é intencional dizer, só para que saibam, fui eu que desenhei e planeei este beat na sua totalidade, não deem crédito ao gajo do som, fui eu que sabia naquele momento que isto ia acontecer tudo. Portanto, ele, nesta pequena coisa, não é? Começa com endereçando uma crítica comum que lhe é feito, se calhar nos YouTubes, etc. You look like a faggot. Pega nisso, aborda, não é? Mete-me música, que é o tom dele. Faz passar o act out todo teatral que já falámos dele sobre e tal, isso magoa-me muitos meus sentimentos, mas depois, porque se calhar tem necessidade de aprovação ou de demonstrar que não, eu tenho atenção ao detalhe, tudo o que está aqui a passar é planeadíssimo, a arte entre aspas falsa, faz questão de dizer ao público, não senhora, tudo aquilo que vocês acabaram de ver foi planeado, veio da minha mente genial. Então é camadas em camadas em camadas este jovem. Isso fez-me lembrar uma coisa muito específica, e acho também é do Make Happy, que é ele está a cantar ou vai iniciar uma música, bebe água, pousa a garrafa no banco. Isso. E depois ela cai e ele diz, desculpem. E depois diz, estou a brincar, era mesmo para cair, isto foi tudo planeado. Pronto, exatamente. brinca e as pessoas ficam constantemente apanhadas. E é diferente, é diferente, pronto, não desvalorizando, não é? Acho que há espaço para todo tipo de comediantes. Mas é isso. Desculpa, termina. Não, era só... Pronto, sei lá, não é se calhar o stand-up comedian mais de está em cima do palco e está a falar. Não, sem dúvida, é uma coisa separada. Acho que acrescenta. Até porque no cinema existe a tal coisa que é da fourth wall, não é? A quarta parede, que tu não quebras, que é para não quebrar a suspension of disbelief e as pessoas estarem empenhadas em acompanhar a história. No stand-up está muito quebrada já, portanto a tua ligação, a tua proximidade ao público, pelo facto de estás a falar para eles e estás com a intenção de os fazer rir, portanto está muito quebrada. E isto ainda é um passo adicional, é ele ainda ir um bocadinho mais fundo para mostrar este espetáculo de comédia que vocês estão a ver, é quase um meta-espetáculo, tipo, quando eu faço esse tipo de coisas de que deixei que ir à água e afinal de contas não foi uma coisa planeada, é como se ele tivesse a levantar um bocadinho mais o véu, a diluir ainda mais a quarta parede entre nós e o público. E eu acho que é um traço de um sinal de um artista completo. E é quase o não ter medo do erro. Eu posso errar aqui, porque é como estar a fazer um desenho, não gostei disso, vou arriscar tudo e faço ao lado. Não, é isso, se calhar nós quando fazemos comédia, fazemos uma piada, não funciona e pensamos, foda-se que merda de piada. Ele se calhar faz a piada não funciona e pensa, como é que eu agora torno isto, como é que eu torno o facto de não ter funcionado engraçado. Sim. Enquanto nós não vamos a esse, nós, não é falo para mim, não vamos a esse segundo nível. Há quem consiga, se calhar. Exato. Sim, há quem consiga. Sim. É porque as pessoas às vezes também riem do ridículo. E se o ridículo for o erro, pode funcionar, acho que... Sim, e tu falaste muito sobre a questão do autodepreciativo, ele realmente tem essa camada. Eu acho que muita da comédia de stand-up muitas vezes vem desse sítio, daquilo que me recordo de ver das vezes que atuei contigo. Eu também me identifico um pouco. Pronto, é isso, quer dizer, apesar das vezes, não temos atuado muitas vezes, mas do que eu me recordo, diria que tu também vais por esse caminho, certo? Pelo menos como base. Depois é claro que uma pessoa tem espaço para explorar outros temas e explorar outras coisas de seu interesse, claro. Mas concordas que... Sim, eu concordo. Dá-te conforto fazeres dessa forma? Ou o que é que... Primeiro acho que é o mais seguro. Vá. Okay. Eu lembro-me, não sei se foi numa entrevista ou um podcast, mas ouvir alguém... E faz-me sentido, e deve ser a opinião comum, mas que é arriscado começar a tentar conquistar uma sala pequena com um tema fraturante. O género, sei lá, és de direita e vais falar de direita, pensando em política, és de direita e vais falar de direita, tens o azar, entre aspas, de apanhar uma sala de esquerda e ninguém vai rir. E tu pensas, oh meu Deus, nunca mais vou tentar, porque não... Seja isso, seja aborto, seja orientação sexual, qualquer tema mais fraturante. E acho que o que me parecia mais seguro, e também aquilo em que eu estou mais confortável e que é mais seguro, é falar sobre mim própria, porque também foi sobre isso que eu comecei por escrever. Claro que hoje em dia especializas-te em ti próprio, não é? Uma pessoa especializa-se em si. Com o psicólogo primeiro, certo. Mas diria que hoje em dia já tenho, se calhar, e mesmo na altura, mas tinha umas questões, se calhar, mais de humor observacional, certo. Digamos assim, ou se calhar não tão pessoal, porque eu gosto também de brincar com a linha de... Sim. Eu gosto, posso dizer o que eu quiser, porque também não vão bem saber, não há aqui um quadro, não está aqui o polígrafo ao lado a dizer isto é verdade ou não. Eu tomei a seguinte nota quando estava aqui a pensar em ti,
de stand-up, e se calhar não consigo dizer, mas que tu tens alguma coisa que eu me recordo, não sei, não consigo pôr palavras nisto, mas uma referência qualquer super gráfica à tua avó. Faz sentido? Tens alguma coisa no teu texto com isto? Ou estou a imaginar? Sim, tinha. Isso, por exemplo, é uma questão que eu abandonei, porque tinha temas mais tinha algumas questões mais familiares no início, mas depois havia salas em que eu não estava tão confortável a expor, se calhar, esse lado da minha vida, ao mesmo tempo que pode até parecer estranho. Não sei se é porque depois envolve familiares meus. Sim. E pensei, isto não é só sobre mim, então quase que estou mais disposta a expor-me a nível das relações amorosas do que, por exemplo, da minha família. Certo. Comecei a pensar, não sei, se calhar também foi com a maturidade. Certo, pode ter sido mais no início, não é? Bem, nós também, quando falei com o Diogo Leitão, o teu nome acho que surgiu, se não me engano, estou a dizer de memória, porque estávamos a falar sobre a Nikki Glaser. A Nikki Glaser explora muito os termos da sexualidade, e o Diogo colocou-te entre aspas nesse espectro, porque falas um bocadinho sobre esses temas, mas depois também como o contrário, não é? Não sei ou seja, qual é que é a camada autodepreciativa ou os diferentes ângulos que uma pessoa pode tomar quando aborda a questão da sexualidade, e de que forma é que isso integra o teu stand-up? No fundo, acho que é a minha questão. Sei que é uma pergunta super estranha de fazer uma mulher, mas percebes? Tipo, mas estou curioso porque eu acho que é muito male-dominated, não é? A comédia. Eu acho que isso foi que o Diogo também se lembrou do meu nome, porque vocês estavam a falar sobre a questão do sexo e das mulheres falarem sobre sexo, e de facto eu falo, mas falo se calhar não de uma forma, e cada mulher terá o seu estilo, como cada uma tem o seu estilo, mas se calhar falo de uma forma não óbvia, mas também porque essa é a minha maneira de ser e a forma que eu gosto de brincar. Certo. Do género, brincar com as palavras sem... óbvio que eu, por exemplo, não vou estar a descrever um falácio em palco, mas também porque não é bem o que me faz rir. Pronto, exato. Isto até vem... Eu tenho, por exemplo, o Diogo estava a falar da questão do sexo, e ele diz, se calhar no caso da Carolina até da falta de... Porque eu tenho uma parte que digo que falo sobre andar com falta de ação nesse aspecto. Mas tenho uma piada, por exemplo, que faço uma visão metafórica que um homem mais velho possa ter entre mulheres e frigoríficos. Faço como se fosse uma metáfora. Comparo mulheres a frigoríficos, da perspectiva de um homem mais velho, do género. Senti que um homem mais velho poderia ver uma mulher mais nova como um frigorífico. Mas isto, eu preciso saber onde é que traças a linha em homem mais velho, ok? Só para saber de que lado da linha que eu estou. Mais velho, não é? Eu diria que se calhar é mais... Eu tenho 28. Portanto, se calhar para mim um homem da minha geração seria tipo, entre os 25 e os 30. Não sei. Estou mais a falar por uma questão... Sim. Mas, e até é giro falarmos sobre isto. Porquê? Porque eu acho que este lado meu, de brincar com as palavras, nesse caso que eu parei, faço, acho que são para aí 9 mini... Lança para mim e depois tenho 9 mini punchlines de só com base comparações entre... Sim. Mas lá está, nunca sou muito óbvia, e eu acho que esse lado meu vem do meu pai, que é homem, não é? Ok, certo. Porque eu tenho... A minha mãe se calhar é mais inocente, ou mais também. Sou de Fátima, não é? Famílias católicas. Sim. Mas a minha mãe se calhar veio de um meio mais recatado, mais católico, mais... Mas eu acho que essa, se calhar, eu não me exprimi bem quando comecei a questão, mas eu acho que era aí o ponto, esse é o ponto-chave da questão, que é até que ponto é que é premeditado para ti quando fazes humor em que podes ir a um tema um bocadinho mais agressivo, mais gráfico ou mais brejeiro, sem conotação negativa para esta palavra, e porque é um contraste com digamos, a tua inocência, porque se calhar tu disseste isso à tua mãe, e eu realmente acho que a primeira impressão que tu transmites uma pessoa... Tenho pureza, eu vim branco. Exato, nem mais. Acho que transmites inocência, ingenuidade no bom e no mau sentido da palavra, mas depois como os temas que abordas e as coisas que fazes são um bocadinho diferentes. Isso nem é uma questão de buscar, a minha questão é se isso é premeditado, porque sabes que tem valor cómico nisso, ou se é só um simples exercício de é o que me faz rir, logo é o que eu quero fazer. Eu só tive essa noção depois de já fazer. Okay. Que disseram, imagina, sair de palco e estás aqui?
sorrisinho, óculos, olá, e depois chegas ali, bom, Certo. de género, as pessoas não estão à espera. Mas eu não trabalho tanto, nunca trabalhei muito em função disso, de tentar chocar. É mais numa perspectiva de, eu acho que isto tem graça, e isso, como eu estava a dizer, se calhar vem mais do meu pai, que brinca mais com estas questões, são piadas sobre sexo, mas nunca é muito óbvio. Mas se calhar eu posso dar aqui um exemplo rápido. Por exemplo, eu fiz anos recentemente e estava em Lisboa, a minha família aqui em Fátima, e a minha mãe e o meu irmão deram-me os parabéns, e ao final do dia eu assim, meu pai ainda não me disse nada, mas ele às vezes pensa, a mãe já ligou. Foi dos pais, foi os parabéns dos pais, mas liga-me, sei lá, já eram se calhar quase 11 da noite, e eu disse, então, achei que tinhas esquecido. Não esqueci, mas a mãe deu-te os parabéns, e eu disse-lhe, pois, não foste tu que estavas a fazer força há 28 anos? Não, mas fiz força um bocadinho antes. Certo, sim. Ou seja, eu ri, ouvi o meu irmão rir no fundo, a minha mãe deve ter pensado, deve ter aquele de revirar de olhos de vocês são os marotos. Sim. Mas pronto, e acho que isto vem muito do meu pai, que nunca é muito óbvio, mas que é aquilo do género, se uma criança estiver a assistir, não vai perceber. Certo. Mas é uma piadola para adultos, não é? De certa forma. Pois, exato. E acho que fui aprendendo a brincar assim, se calhar com os meus amigos também, e o meu texto acaba por fluir. Eu escrevo um bocado assim. Não, eu acho que esta questão das influências, primeiro, e se calhar até para terminar, vou tentar fazer aqui um round-up para incluir o Bo Burnham, mas porque eu acho que uma das principais forças que uma pessoa tem enquanto comediante é quando tem uma boa noção de si mesmo, ok? Há malta que acha que é muito melhor do que é, há malta que acha que é muito pior do que é, mas se conseguires resumir, sei lá, 60% ou 70% de ti e tiveres, entre aspas, confiança que isto és tu, seja em que versão for, desculpa, depois torna-se criativamente quase que mais natural explorar certos temas. E eu acho que estava curioso em saber em que fase é que tu estavas, se calhar, dessa compreensão da tua evolução, e eu penso que o Bo Burnham é um gajo que está claramente numa fase avançada dessa compreensão, porque ele claramente navega aquela linha de eu estou a fazer isto porque sou um artista, e ele sabe que é um artista e conhece as suas forças, e estou a fazer isto porque preciso de aprovação. E ele diz várias vezes tipo, que está lá por need of approval e dos seus peers e etc. E também se afastou do palco, não é? E ele assumiu que era porque tinha ataques de pânico, de ansiedade e tudo mais. Tudo isso envolve terá as suas fases. Uma self-awareness gigante. Grande, sim, sem dúvida. Olha, eu gostei muito desta conversa. Muito obrigado por teres trazido o Bo Burnham. Acho que fomos para sítios muito interessantes. Desejo que continues a fazer muito stand-up comedy, ok? As pessoas que nos estão a ouvir podem procurar a Carolina nas redes sociais, imagino eu, e encontrá-la a atuar por tudo menos OnlyFans lá. Ok, estava a ler tudo. Pronto, o meu problema é esse, eu ainda não fui OnlyFans. OnlyFans, só Holy. Isso é a Radinha em Fátima, é essa? É, exato. Brutal. Olha, obrigado, Carolina, foi um prazer. Beijinho. Obrigada eu, prazer.